24 de junho de 1128. Nos campos úmidos perto de Guimarães, dois exércitos se enfrentam sob o sol da manhã. De um lado, cavaleiros galegos experientes, mercenários castelhanos, o poder de uma regente que governa há quase 2 décadas. Do outro, um jovem de 18 anos cercado por nobres rebeldes e soldados portucalenses sedentos por autonomia. Mas este não é um confronto comum entre facções rivais. É algo que nenhuma era estava preparada para testemunhar. Um filho erguendo sua espada contra sua própria mãe. Dona Teresa, condessa de Portucale, enfrenta Afonso Henriques, seu primogênito, seu herdeiro, seu maior erro político. Nesta manhã de São João, o que está sendo decidido não é apenas quem controlará um condado periférico na borda da cristandade. O que está sendo decidido é se Portugal terá permissão para existir. E a história está prestes a registrar um dos confrontos familiares mais dolorosos e necessários da Idade Média. Para entender São Mamed, precisamos voltar ao problema original. Afonso Henriques carrega uma mancha que o perseguirá por toda a vida. Filho legítimo do conde Dom Henrique de Borgonha e de Dona Teresa de Leão, ele era de sangue real, mas sangue manchado. Teresa era filha bastarda de Afonso V de Leão, o que enfraquecia sua autoridade aos olhos da nobreza. Pior ainda, Dom Henrique era primo de Raimundo de Borgonha, cujo filho, outro Afonso, herdaria o trono de Leão. Desde o início, os dois Afonsos estavam destinados a serem rivais. Quando Dom Henrique morre em 1112, Teresa assume a regência de um frágil condado portucalense, espremido entre Leão, Castela e as taifas muçulmanas ao sul. Afonso tem apenas 3 anos. Ele não será criado nos salões do poder, mas nos campos de treinamento militar de Guimarães, sob a tutela de Egas Moniz, que lhe ensina uma lição brutal. O poder não é herdado, é conquistado. Mas Teresa não é uma regente fraca. Ela governa com astúcia, equilibrando alianças impossíveis. O problema começa quando Fernando Pérez de Traba entra em cena, um ambicioso nobre galego, possivelmente amante de Teresa. Os cronistas sugerem, mas nunca confirmam. O que é certo é que, a partir de 1121, Traba não é apenas um conselheiro. Ele é o verdadeiro poder por trás do trono. E a nobreza portucalense odeia isso. Eles não lutaram contra mouros e leoneses para se curvar a um galego. Afonso, agora adolescente, torna-se o símbolo dessa revolta. Em 1125, ele se arma a cavaleiro sem a permissão de sua mãe. Um ato de guerra. Teresa responde fortalecendo o controle de Traba no governo. A ruptura torna-se inevitável. Entre 1126 e 1127, combates eclodem pelo condado. Castelos mudam de mãos, nobres escolhem lados. Afonso percebe, ou eu derrubo minha mãe ou ela me destruirá. Em 1127 o condado de Portugal está à beira de uma guerra civil. Afonso Henriques não se contenta mais com gestos simbólicos. Agora ele ataca diretamente os domínios controlados por Fernando Pérez de Traba. Tomar o castelo de Guimarães é sua primeira vitória real. Um golpe psicológico devastador. Teresa, sob pressão, hesita. Alguns dizem que ela tentou negociar um acordo de divisão de poder, mas é tarde demais. Afonso sabe que qualquer compromisso é uma armadilha. Egas Moniz, seu mentor, orquestra a rebelião, reunindo as famílias Souza, Ribadouro e Maia, antigas linhagens portucalenses que veem em Afonso, não um filho rebelde, mas o único caminho para a autonomia. Até o arcebispo de Braga, Dom Paio Mendes,
que outrora legitimou o governo de Teresa, começa a vacilar. O apoio da igreja está em jogo. Teresa então comete seu erro fatal. Ela aposta tudo no poder militar galego, convoca mercenários castelhanos e transforma um conflito familiar em uma invasão estrangeira. Cronistas afirmam que ela prometeu terras portucalenses a Traba em troca de apoio total. Verdade ou propaganda, não importa. A nobreza local acredita nisso, e isso é o suficiente. Na primavera de 1128, a situação explode. Afonso declara abertamente que sua mãe traiu o condado, e que Fernando Pérez não passa de um usurpador. Teresa responde: se meu filho quer guerra, ele terá guerra. Mas há uma coisa que ela não calculou. Afonso não está lutando apenas por castelos e títulos. Ele está lutando pelo direito de existir como algo maior que o filho com uma mancha no sangue. E homens dispostos a morrer por uma ideia são sempre mais perigosos que mercenários pagos em ouro. Em junho, os exércitos finalmente marcham. São Mamed espera. 24 de junho de 1128. A festa de São João. Ainda ecoa na memória. Fogueiras, votos, orações. Mas nos campos perto de Guimarães, o que está sendo preparado é um massacre. As forças de Dona Teresa são superiores em número, cavalaria pesada galega, tropas bem equipadas, guerreiros experientes liderados por Fernando Pérez de Traba. Do outro lado, Afonso Henriques tem menos homens, menos armaduras, mas algo que dinheiro não compra: fúria existencial. Egas Moniz cavalga ao lado do jovem príncipe. Soeiro Mendes e os maias trazem seus cavaleiros. São homens que sabem que, se perderem hoje, não haverá exílio honrado, apenas a forca. O primeiro embate é brutal. A cavalaria galega avança em formação cerrada, lanças abaixadas, tentando esmagar o centro portucalense em um único golpe. Afonso não recua. Ele faz o impensável, cavalga para a frente da linha, espada erguida, liderando pessoalmente o ataque. Não é tática, é loucura ou genialidade. Seus homens explodem em gritos de guerra. O avanço galego vacila. Por segundos intermináveis, a luta se torna um moedor de lâminas e sangue. Então acontece, a ala esquerda de Traba se rompe. O pânico se espalha como fogo. As tropas de Afonso envolvem o flanco direito. A linha galega desmorona como uma parede de areia. E então vem o momento que define tudo. Dona Teresa é capturada. Fernando Pérez de Traba tenta fugir. Algumas fontes dizem que foi capturado, outras que escapou de volta para a Galícia. De qualquer forma, seu poder no condado evapora naquele dia. Mãe e filho se enfrentam pela primeira vez desde o início da guerra. Os cronistas não registraram o que foi dito. Talvez nada tenha sido dito. Afonso tem todos os motivos para executá-la ali mesmo: traição, invasão, tentativa de destruição política. Mas ele faz algo que nenhum cronista jamais explicou completamente. Algo que mudaria para sempre o destino de Portugal. Afonso Henriques poupa sua mãe, mas não a perdoa. O perdão seria uma fraqueza imperdoável diante dos nobres que arriscaram tudo por ele. No entanto, ele também não a mata. Teresa é exilada para a Galícia, onde morrerá alguns anos depois, em 1130, esquecida e despojada de tudo. Fernando Pérez de Traba foge de volta para a Galícia. Sua influência em Portugal é aniquilada para sempre, embora tenha permanecido poderoso em terras galegas. É um gesto calculado. Afonso mostra força sem crueldade desnecessária.
Ele não quer ser lembrado como o filho que matou sua mãe. Ele quer ser lembrado como o homem que salvou um povo. E ele age rápido. Nas semanas seguintes a São Mamed, Afonso consolida o poder com eficiência cirúrgica. Ele redistribui terras confiscadas dos galegos aos nobres portucalenses que o apoiaram. Confirma Egas Moniz como o primeiro alto oficial da Casa Real Portuguesa. Reconstrói alianças com os mosteiros de Alcobaça e Santa Cruz de Coimbra, garantindo apoio eclesiástico. Mas, acima de tudo, ele faz algo revolucionário. Seus documentos começam a refletir uma autoridade cada vez mais independente, sugerindo autonomia real, não vassalagem. A ideia de nação começa aqui, nesse jovem que transforma um condado em um reino em formação. Os anos seguintes são um turbilhão. Afonso não se contenta em governar, ele expande. Em 1135, toma Leiria dos Mouros, consolida o controle sobre Coimbra e empurra a fronteira muçulmana para o sul do Mondego. Em 1139, na Batalha de Ourique, enfrenta uma coalizão de taifas e se proclama rei. Ele não pede permissão a seu primo Afonso VII de Leão, ele simplesmente toma o título. Pura audácia. Nos anos que se seguem, a pressão se intensifica. Em 1147, ele captura Santarém em um ataque relâmpago. E, com a ajuda de cruzados ingleses e flamengos a caminho da Terra Santa, toma Lisboa, a maior vitória da reconquista portuguesa até aquele momento. Leão ameaça invasão, mas Afonso já construiu algo irreversível. Um exército leal, uma nobreza comprometida, uma identidade coletiva forjada no sangue de São Mamed. Portugal não nasce em 1143, quando o Tratado de Zamora reconhece oficialmente a independência. Portugal nasce em 1128, quando um filho decide que há algo maior que laços de sangue, a ideia de liberdade. São Mamed não foi a maior batalha da Idade Média. Não teve milhares de mortos, não decidiu o destino de impérios, não aparece em livros de estratégia militar. Mas teve algo que poucas batalhas possuem, consequências absolutas. Naquela manhã de junho de 1128, um jovem de 18 anos não apenas derrotou um exército. Ele rompeu com o passado de forma tão violenta e definitiva que deu a uma nação permissão para existir. Portugal nasce de uma ruptura impossível, da recusa em aceitar que o sangue vale mais que o destino, da coragem de erguer a espada quando todo o laço familiar gritava para abaixá-la. Afonso Henriques reinaria por mais 57 anos, morrendo, em 1185, como o conquistador, o fundador, o primeiro rei. Mas sua maior conquista não foi Ourique, nem a tomada de Lisboa em 1147, nem as dezenas de castelos arrancados dos mouros. Sua maior conquista foi ter a coragem, aos 18 anos, de olhar para sua mãe capturada e escolher Portugal. Escolher a ideia de um reino independente em vez do conforto de um condado vassalo. Escolher a guerra impossível em vez da paz humilhante. E ao fazer isso, ele criou algo raro, um dos estados-nação mais antigos da Europa, com fronteiras que perdurariam por quase 9 séculos. Isso nos deixa com uma pergunta desconfortável, que ecoa por toda essa história. Uma nação pode nascer sem violência? Um povo pode conquistar a liberdade sem sangue nas mãos? São Mamed sugere que a resposta é não. Sugere que, às vezes, a história exige sacrifícios que nenhuma moral individual pode justificar, mas que coletivamente se tornam inevitáveis. Afonso Henriques não era herói nem vilão. Ele foi o homem que teve a coragem de sacar a espada quando todos os outros hesitavam. E Portugal, para o melhor ou para o pior, é o filho dessa lâmina desembainhada. O que você teria feito no lugar dele?
Conte-me nos comentários. E se você gostou dessa história, deixe um like e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo.